Ouça isso por 10 dias e sua mente nunca mais será a mesma. Você já parou para pensar no verdadeiro poder da sua mente? E se eu te dissesse que existe uma forma simples e eficaz de reprogramar seus pensamentos e, em apenas 10 dias, transformar a sua realidade de uma maneira que você nunca imaginou? Pode parecer impossível, mas milhares de pessoas já experimentaram essa técnica e o resultado foi inacreditável. Agora, imagine você vivendo uma versão mais confiante, produtiva e focada de si mesmo. E se eu te dissesse que tudo começa com uma simples decisão? Mas aqui está o grande mistério. Tudo o que você precisa fazer é ouvir uma mensagem repetidamente por 10 dias. E quando esse período passar, você vai se surpreender com a maneira como sua mente reagirá a novos desafios. Seus medos? Eles perderão força. Sua confiança? Ela crescerá de forma exponencial. Seu potencial vai ser liberado como nunca antes. Mas o que é essa técnica secreta? E como ela realmente funciona? Isso você vai descobrir agora. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada transformadora. O futuro começa com um passo, e esse passo é agora. O poder de transformação da mente. Como ela pode mudar sua realidade em 10 dias? Você já se perguntou como algumas pessoas parecem ter uma energia ilimitada, sempre prontas para enfrentar qualquer desafio, enquanto outras lutam para manter o foco e a motivação? A resposta está muitas vezes na forma como essas pessoas programam suas mentes para o sucesso. Não importa o que você esteja passando, a forma como você pensa sobre sua vida, seus objetivos e seus obstáculos é o que determina sua trajetória. Isso é mais do que uma teoria. É a ciência por trás da neuroplasticidade, um processo que nos permite moldar nossa mente ao longo do tempo, criando novas conexões e possibilidades. E se você pudesse aplicar essa ciência para transformar sua vida em apenas 10 dias? Pois é exatamente isso que vamos explorar aqui. Quando falamos sobre transformação mental, é importante entender que o cérebro não é uma máquina fixa e imutável, como muitos de nós acreditamos. Na verdade, ele está em constante processo de adaptação e evolução. Todos os dias, o cérebro cria novas conexões neurais, algumas delas reforçando hábitos que já temos, outras permitindo que desenvolvamos novas habilidades, novos padrões de pensamento. A chave aqui está na repetição. Quando repetimos uma ideia ou ação por tempo suficiente, o cérebro começa a aceitá-la como uma nova realidade, uma nova forma de agir. E é exatamente essa repetição que será o motor da sua transformação nos próximos 10 dias. Imagine que você está diante de um espelho. O reflexo que você vê é a imagem que você tem de si mesmo, da sua vida e das suas possibilidades. Mas, e se esse espelho estivesse distorcido? E se as suas crenças limitantes, medos ou inseguranças estivessem criando uma imagem de você que não é a verdadeira? Muitas vezes, o que vemos no espelho da nossa mente não condiz com o que somos de fato. Por isso, o processo de reprogramação mental é tão importante. Ao entender como o cérebro funciona, você pode usar essa ferramenta poderosa a seu favor. Não se trata apenas de pensar positivo ou repetir afirmações vazias. Trata-se de alterar a estrutura interna da sua mente, de modo que ela comece a trabalhar a seu favor, sem que você precise forçar nada. Em nossa vida cotidiana, somos constantemente bombardeados por informações, influências externas e nossos próprios pensamentos. A maioria das pessoas acaba sendo guiada por essas influências, muitas vezes sem perceber o quanto elas moldam as decisões e as ações diárias. Mas e se você pudesse tomar as rédeas do processo e começar a escolher, de maneira consciente, os pensamentos que vão dominar sua mente? Se você pudesse ajustar o foco para aquilo que realmente importa, deixando para trás crenças que limitam seu crescimento e progresso, essa é a chave para a transformação. E o mais incrível é que ao longo dos próximos 10 dias, você pode começar a realizar esse ajuste. Com a técnica certa e o compromisso de ouvir as mensagens certas, o seu cérebro passará a funcionar
de maneira mais alinhada aos seus objetivos. Mas por que 10 dias? A razão é simples. O cérebro precisa de um tempo consistente para se ajustar a novos padrões. Estudos científicos mostram que, ao repetir algo de maneira contínua por 10 a 21 dias, o cérebro começa a formar novas conexões e a internalizar esses novos padrões de pensamento. Por isso, em 10 dias, você já começará a notar mudanças significativas na forma como reage aos desafios da vida. Os velhos hábitos de procrastinação, os medos que antes te paralisavam, as limitações mentais que você impôs a si mesmo, tudo isso começará a perder a força. E no lugar disso, você verá surgir uma nova versão de si mesmo, mais focada, mais segura e mais capaz de lidar com as adversidades. Agora, imagine como isso pode impactar sua vida. Cada vez que você escuta uma mensagem de transformação, está alimentando a mente com novas ideias, novas possibilidades. O cérebro, naturalmente, começará a buscar maneiras de tornar essas novas crenças e ideias realidade. Se você ouvir essa mensagem por 10 dias consecutivos, seu cérebro começará a operar em um novo nível. A resistência que você sente para agir, o medo de falhar, a procrastinação que te impede de avançar, tudo isso começa a se dissolver. O mais incrível disso tudo é que você não precisa de um superpoder ou de uma técnica inacessível para alcançar isso. O que você precisa é da disposição de dedicar alguns minutos por dia, ouvindo uma mensagem, se permitindo absorver tudo o que ela tem a oferecer e permitindo que sua mente seja moldada por ela. É esse pequeno esforço diário que gerará um impacto profundo em sua realidade. A transformação mental é um processo contínuo, e se você começar agora, em 10 dias você terá dado um passo significativo em direção à pessoa que você quer ser. Esse processo não exige que você mude tudo de uma vez, mas que faça um esforço constante, diário, para reprogramar sua mente e seus hábitos. Ao final dos 10 dias, você será capaz de ver o mundo sob uma nova ótica. Os desafios não parecerão mais intransponíveis, suas metas não parecerão mais distantes, e você terá mais confiança para dar o próximo passo. Mas claro, tudo isso depende do seu compromisso com o processo. Se você seguir esse caminho, o futuro que você sempre desejou estará mais perto do que você imagina. O desafio: 10 dias para reprogramar sua mente e transformar sua realidade. Agora que você entende o potencial transformador da sua mente, é hora de dar o próximo passo. O que separa os que alcançam seus objetivos dos que ficam para trás não é a falta de oportunidades ou de talentos, mas a capacidade de mudar a maneira como se relacionam com as situações da vida. A mente humana é incrivelmente poderosa, mas muitas vezes não sabemos como aproveitar todo o seu potencial. A boa notícia é que essa transformação está ao seu alcance, e o caminho para ativá-la é simples, prático e acessível. O desafio é este: dedicar 10 dias da sua vida para ouvir uma mensagem todos os dias. Uma mensagem poderosa, que vai reprogramar a sua mente de dentro para fora. Parece simples, mas os resultados são profundos e duradouros. Quando falamos de reprogramação mental, é importante entender que não estamos falando de um processo mágico ou instantâneo, mas de algo comprovado pela ciência, algo que funciona, com base em como o cérebro opera. Repetição é um dos maiores aliados da mudança. Quando você escuta uma mensagem repetidamente, seu cérebro começa a formar novas conexões e novos caminhos neurais. Essas conexões fortalecem novas crenças, novos comportamentos, novas maneiras de perceber o mundo. Isso acontece de forma gradual, mas quando você olha para trás, percebe que o que parecia difícil ou distante agora parece totalmente possível. Esse processo de reprogramação começa com um simples passo: escolher a mensagem certa. A mensagem que você ouvirá por 10 dias deve ser uma mensagem de empoderamento, de motivação e de expansão mental. Não é uma mensagem vazia ou genérica, mas uma mensagem que vai falar diretamente com o seu inconsciente, ajudando a desbloquear crenças limitantes e abrindo a mente para novas oportunidades.
Essa é a chave para o sucesso do desafio. A escolha da mensagem. Acontece que muitas vezes nos deixamos levar por influências externas que alimentam o medo, a dúvida e a insegurança. Somos bombardeados por informações negativas o tempo todo, e isso molda a maneira como vemos o mundo. Mas ao ouvir uma mensagem positiva e transformadora todos os dias, você começa a criar um filtro mental que impede que essas influências externas afetem sua motivação e sua confiança. A mudança começa naquilo que você permite que entre na sua mente. Durante esses 10 dias é importante se comprometer. Não basta ouvir as mensagens uma vez ou outra, você precisa se dedicar todos os dias ao processo. A razão pela qual a repetição é tão poderosa é porque ela fortalece o impacto da mensagem na sua mente. Imagine que cada vez que você ouve essa mensagem, você está plantando uma semente no seu inconsciente. Quanto mais você escuta, mais essa semente vai crescer e se enraizar em sua mente. Mas se você ouvir esporadicamente, não dará tempo para que essa semente floresça. Portanto, a consistência é essencial. Se você se comprometer a ouvir todos os dias, ao final dos 10 dias, você terá mudado a forma como pensa, como sente e como age. Esse desafio é sobre mudança. Não é sobre aprender algo novo, mas sobre desaprender velhos hábitos mentais que te limitam. Todos nós carregamos crenças limitantes, seja sobre o nosso potencial, nossas habilidades ou nosso futuro. Muitas dessas crenças foram formadas na infância, em momentos de fragilidade ou em situações onde não tivemos apoio suficiente. Essas crenças ficam guardadas no fundo da mente e começam a definir nossa realidade. O problema é que muitas vezes nem sequer sabemos que estamos sendo controlados por elas. O que acontece quando você passa a ouvir uma mensagem todos os dias? Você começa a se libertar dessas crenças. Cada palavra que você escuta, cada conceito que é apresentado, começa a desconstruir as barreiras que estavam impedindo seu crescimento. Você começa a ver que os limites que você acreditava existir não são reais, e que a sua verdadeira capacidade é muito maior do que você imaginava. Imagine então o impacto disso na sua vida. Com o tempo, você começará a agir de forma diferente. Suas decisões serão mais assertivas, sua confiança será maior, e sua mente começará a trabalhar a seu favor, em vez de contra você. Você perceberá que sua percepção sobre os desafios muda. Em vez de ver obstáculos intransponíveis, você começará a vê-los como oportunidades de crescimento. Sua produtividade vai aumentar, sua motivação vai se fortalecer e você passará a sentir que está no controle da sua própria vida. Esse é o poder de uma mente reprogramada. No entanto, é importante destacar que esse desafio não é sobre buscar resultados imediatos. É sobre dar o primeiro passo em direção a um processo de transformação duradouro. Não espere mudanças milagrosas de um dia para o outro. O que você experimentará ao longo desses 10 dias é o começo de um processo que continuará a se desdobrar com o tempo. Cada dia será uma nova oportunidade para avançar um pouco mais, para aprofundar um pouco mais a mudança. O objetivo é criar um novo padrão mental, e isso não acontece da noite para o dia. Mas ao final dos 10 dias você já terá dado um grande passo em direção à sua melhor versão. Esse desafio não exige grandes sacrifícios ou habilidades especiais. Exige apenas um compromisso de sua parte. O comprometimento de ouvir todos os dias, sem falhar, sem desculpas. Pode parecer um pequeno esforço, mas acredite, esse esforço será transformador. E quando você olhar para trás, verá o quanto essa simples ação pode fazer toda a diferença. Assim, você começará a perceber que o verdadeiro poder não está em grandes ações, mas em pequenos hábitos diários, consistentes e direcionados para o crescimento. Como a mente funciona, o poder da neuroplasticidade e a reprogramação mental. Para entender de forma profunda como a técnica de 10 dias pode realmente transformar sua vida, é fundamental compreender o funcionamento da sua mente. Muitos de nós acreditam que somos reféns dos nossos pensamentos, que nossa forma de agir e reagir ao mundo é algo fixo, algo que não podemos mudar.
Mas isso não é verdade. A ciência nos mostra que o cérebro é extraordinariamente maleável, capaz de se reconfigurar e se adaptar de acordo com as experiências e os estímulos que ele recebe. Esse fenômeno é conhecido como neuroplasticidade e é a chave para a transformação mental que você está prestes a experimentar. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de formar novas conexões e reorganizar suas redes neurais ao longo do tempo. Em outras palavras, o cérebro tem a capacidade de mudar, de se reprogramar, de criar novos caminhos e abandonar antigos padrões que já não servem mais. Isso significa que, mesmo que você tenha carregado por anos crenças limitantes, medos ou hábitos que te impedem de alcançar seu pleno potencial, você pode começar a mudar tudo isso, e de forma rápida. Ao entender que a mente não é fixa, você ganha uma vantagem poderosa. Você pode alterar a sua forma de pensar e, consequentemente, mudar a sua realidade. Essa capacidade do cérebro de se modificar é o que torna a reprogramação mental tão eficaz. Quando você ouve uma mensagem todos os dias, está criando novos estímulos que desafiam as crenças antigas e promovem a formação de novas conexões neurais. O cérebro começa a se acostumar com esses novos padrões de pensamento e, com o tempo, eles se tornam mais fortes e mais naturais. O que parecia difícil ou impossível de alcançar, começa a se tornar possível à medida que sua mente se adapta a essas novas ideias e crenças. Para ilustrar melhor como isso funciona, pense no cérebro como uma estrada. Quando você percorre um caminho repetidamente, uma trilha vai se formando, tornando o trajeto cada vez mais fácil de ser seguido. Se você continuar repetindo esse caminho todos os dias, a estrada se torna cada vez mais clara e mais acessível. Agora, imagine que essa estrada é composta por seus hábitos, suas crenças e suas atitudes. Cada vez que você repete um pensamento ou uma ação, você está criando uma trilha mais forte. E é aí que entra a reprogramação mental. Você pode, intencionalmente, começar a criar novas trilhas no seu cérebro, aquelas que levam você aos seus objetivos, à sua confiança e ao seu sucesso. A repetição diária é o que vai garantir que essas novas trilhas se consolidem. O processo de ouvir uma mensagem motivacional ou transformadora por 10 dias seguidos é como percorrer essa estrada todos os dias. Ao fazer isso, você começa a construir novos caminhos, que vão substituindo gradualmente os antigos, os negativos, os que te limitam. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas com o tempo, você começará a perceber que as velhas crenças que te seguravam estão ficando para trás. A nova versão de você está tomando forma, e com ela vem a confiança de que você pode realizar o que antes parecia impossível. Mas por que isso funciona tão bem? A chave está no fato de que o cérebro, quando exposto a novas informações, começa a buscar maneiras de integrá-las em sua rotina. O cérebro é programado para buscar padrões, e ao ouvir a mesma mensagem repetidamente, ele começa a processá-la de uma maneira mais profunda. Ao longo dos 10 dias, o cérebro começa a aceitar essas novas informações como parte de sua realidade. Com isso, suas ações começam a ser moldadas por essas novas crenças e ideias. O que antes parecia ser um obstáculo ou um medo, agora se torna uma oportunidade de crescimento, e você começa a agir de forma diferente, com mais confiança e determinação. Outro ponto importante é que, ao reprogramar sua mente, você também está mudando o seu comportamento. O comportamento é um reflexo direto dos seus pensamentos e crenças. Quando você muda sua mentalidade, seus comportamentos começam a se alinhar com as novas crenças que você está internalizando. Se você tem o hábito de procrastinar ou de duvidar de si mesmo, esse processo de reprogramação começa a desconstruir esses padrões negativos. A cada dia que você se dedica a ouvir a mensagem transformadora, esses velhos hábitos começam a perder força, enquanto os novos, mais produtivos e confiantes, começam a se fortalecer. Esse processo não é apenas sobre ouvir palavras. É sobre permitir que essas palavras se tornem parte do seu pensamento diário.
O cérebro começa a operar de maneira diferente, mais focado, mais seguro de si e mais determinado a alcançar os objetivos. Quando você começa a ouvir a mensagem certa todos os dias, você está treinando sua mente para procurar soluções, para ser mais criativo, para agir com mais confiança. Essa mudança de mentalidade é o que vai te impulsionar a tomar decisões melhores, a buscar oportunidades e a avançar rumo ao seu sucesso. A neuroplasticidade não só ajuda a mudar os hábitos e as crenças limitantes, mas também fortalece a maneira como o cérebro lida com o estresse e os desafios da vida. A resistência a essas dificuldades diminui e você se torna mais resiliente. Isso ocorre porque, à medida que seu cérebro cria novas conexões, ele também desenvolve uma forma mais eficaz de lidar com as adversidades. Em vez de ser paralisado por um problema, você começa a encará-lo como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Essa mudança de perspectiva é uma das maiores transformações que você experimentará ao longo dos 10 dias. Portanto, quando falamos sobre reprogramar a mente em 10 dias, estamos falando de algo profundamente científico, algo que está ao alcance de todos. Não é um truque nem uma técnica mágica. Trata-se de aproveitar o poder da neuroplasticidade e aplicar a ciência de como o cérebro funciona para mudar sua vida. E o melhor de tudo é que isso é totalmente acessível. Basta um simples compromisso diário. Em apenas 10 dias, você estará no caminho de uma grande transformação. E o impacto disso será visível em todos os aspectos da sua vida. O impacto real da reprogramação mental. Como seus comportamentos e resultados mudam ao longo do processo. Quando falamos sobre reprogramação mental, é importante não apenas entender o que acontece no nível cerebral, mas também reconhecer como isso afeta diretamente o mundo exterior. Ou seja, como as mudanças que ocorrem dentro de sua mente se refletem no comportamento e, consequentemente, nos resultados que você colhe. A mente não funciona isolada. Ela interage constantemente com o ambiente, as pessoas e as situações ao seu redor. E quando você começa a reprogramá-la, os efeitos dessa mudança não ficam restritos a um simples ajuste interno, mas se estendem para a forma como você age, reage e interage com o mundo ao seu redor. Tudo isso começa a se transformar a partir do momento em que você decide dar esse passo inicial, se comprometendo a ouvir a mensagem transformadora todos os dias. Nos primeiros dias do desafio de 10 dias, você pode não perceber mudanças drásticas, mas conforme os dias vão passando, as pequenas transformações começam a se acumular e a se tornar mais evidentes. A principal mudança que você começará a perceber é a sua abordagem diante dos problemas e desafios. O comportamento de evitar ou procrastinar tende a desaparecer, dando lugar à proatividade. Isso acontece porque, ao reforçar sua confiança mentalmente, você começa a acreditar mais em sua capacidade de resolver os obstáculos que surgem em seu caminho. A repetição das mensagens motivacionais e de empoderamento começa a reconfigurar o seu comportamento de forma sutil, mas poderosa. Você começa a perceber que não está mais fugindo das situações difíceis, mas encarando-as de frente, pronto para enfrentá-las com determinação. O que acontece nesse processo é uma verdadeira mudança de mentalidade. As antigas crenças de incapacidade, de medo do fracasso ou de insegurança começam a ser substituídas por uma mentalidade de crescimento. Essa mudança de mentalidade impacta diretamente o comportamento. Você começa a tomar decisões mais confiantes, a arriscar mais e a agir com mais clareza, porque agora acredita que é capaz de alcançar os resultados desejados. Isso se traduz em ações mais focadas e eficientes, porque sua mente já não está mais bloqueada por incertezas. Você passa a confiar mais em sua intuição, a confiar mais em suas decisões e, o mais importante, começa a agir com mais rapidez e eficácia. A procrastinação, que antes era uma barreira constante, começa a ser substituída pela ação. Cada passo que você dá na direção dos seus objetivos é um reflexo direto dessa nova mentalidade. Além disso,
Ao longo do processo, a maneira como você lida com o estresse também começa a mudar. A reprogramação mental não só afeta a confiança, mas também a forma como você gerencia suas emoções. Quando você passa a acreditar que pode superar qualquer situação, você começa a perceber que o estresse e a ansiedade não precisam mais dominar sua vida. Sua mente começa a reagir de maneira diferente diante de situações desafiadoras. Em vez de se deixar consumir pelo medo ou pela dúvida, você aprende a manter a calma, a clareza e a confiança, mesmo nas situações mais difíceis. Isso faz com que você tome decisões mais racionais e produtivas, sem ser influenciado pelo pânico ou pela insegurança. À medida que o processo continua, você começará a perceber que sua visão de futuro também começa a se expandir. A reprogramação mental, especialmente quando feita de forma consistente ao longo de 10 dias, começa a mudar a maneira como você se vê e o que acredita ser possível para sua vida. Sua mente começa a abrir portas para novos caminhos e oportunidades que antes pareciam distantes ou até inalcançáveis. A sensação de que algo grandioso está ao seu alcance se torna cada vez mais real. Esse é um dos maiores impactos da reprogramação mental. A capacidade de visualizar um futuro melhor, mais próspero, mais confiante. Essa visão clara do que você deseja alcançar funciona como um guia, um farol que orienta suas ações e decisões no presente. Os resultados dessa mudança mental não ficam restritos ao nível individual. Eles começam a se refletir também nas suas interações com os outros. Você passa a perceber que sua confiança e sua atitude positiva influenciam as pessoas ao seu redor. As pessoas reagem de maneira diferente a você e muitas vezes começam a se sentir mais motivadas ou inspiradas por sua energia. A transformação da sua mentalidade não só altera o seu comportamento, mas também cria uma nova dinâmica de relacionamentos. Você começa a se comunicar de maneira mais assertiva, a estabelecer limites mais saudáveis e a atrair pessoas que compartilham a mesma energia de crescimento. Seus círculos sociais e profissionais passam a ser mais alinhados com a nova versão de você, o que facilita ainda mais o seu progresso. É importante lembrar que a reprogramação mental não se limita apenas aos seus comportamentos. Ela também afeta suas emoções e como você lida com elas. No começo do processo, é comum que as emoções ainda venham à tona com mais intensidade. É o cérebro e o corpo reagindo ao novo padrão. No entanto, à medida que você avança, o impacto emocional diminui. Isso acontece porque sua mente começa a se ajustar a esses novos padrões e a integrar as novas crenças que você está desenvolvendo. Com o tempo, você vai perceber que sua reação emocional a situações estressantes ou desafiadoras se torna mais controlada, equilibrada e menos impulsiva. Você aprende a gerenciar suas emoções com mais eficácia, o que contribui para um maior equilíbrio na sua vida cotidiana. Os primeiros 10 dias de reprogramação mental são apenas o começo, mas o impacto deles é profundo. Você não está apenas mudando a forma como pensa, está mudando a forma como vive. Está criando novos padrões de comportamento que serão carregados para o resto da sua vida. E à medida que esses padrões se solidificam, você se torna uma pessoa diferente. Mais confiável, mais focada, mais resiliente. E os resultados começam a aparecer não apenas no nível pessoal, mas também no profissional, no social e em todos os aspectos da sua vida. A mente, ao ser reprogramada, não só altera a forma como você se vê, mas também como o mundo ao seu redor reage a você. A transformação final. Como os 10 dias podem ser o início de uma nova vida, chegamos ao fim dos 10 dias de desafio, e é hora de refletir sobre tudo o que você experimentou até aqui. Ao longo desse processo, você trabalhou a sua mente, alterou seus padrões de pensamento e, consequentemente, transformou sua maneira de agir e reagir ao mundo. Mas a verdadeira mágica não acontece apenas nos 10 dias. O poder da reprogramação mental está na continuidade, no compromisso diário com o crescimento pessoal. O que você viveu até agora
é apenas o começo de uma jornada de autotransformação. Durante esses 10 dias, você deu o primeiro passo em direção a um novo estilo de vida mais confiante, mais focado e mais alinhado com seus objetivos. Mas o mais importante de tudo é que, ao concluir esse desafio, você descobriu o potencial imenso que existe dentro de você. Você entendeu que não está preso aos velhos padrões de pensamento que limitavam sua vida. Sua mente agora está mais aberta, mais preparada para abraçar novos desafios e oportunidades. Ao refletir sobre o impacto desse processo, você percebe que não é mais a mesma pessoa que começou. Sua confiança se expandiu, sua capacidade de tomar decisões com clareza aumentou. E, principalmente, você agora acredita em seu próprio potencial como nunca antes. A mudança de mentalidade que você experimentou nos últimos dias vai se refletir em ações mais decisivas e positivas no futuro. O próximo passo é aplicar tudo o que aprendeu de forma contínua. O cérebro é maleável e a neuroplasticidade vai continuar a trabalhar a seu favor enquanto você mantém o foco em seu crescimento. Não pare agora. Continue repetindo essas práticas e hábitos positivos que você introduziu em sua vida nos últimos dias. O impacto de uma mente reprogramada não se limita aos 10 dias. Ele se estende a toda a sua vida, moldando seus pensamentos, comportamentos e, consequentemente, seus resultados. O sucesso começa dentro de você, e ao fortalecer a sua mentalidade, você cria um novo caminho para o seu futuro. Agora que você completou este desafio, lembre-se de que a verdadeira transformação é uma jornada constante. Cada dia é uma oportunidade de aprimorar ainda mais sua mente e suas ações. Continue se comprometendo com seu crescimento e desenvolvimento. O poder está em suas mãos, e os resultados dependem do seu esforço contínuo. O que você aprendeu nesses 10 dias pode ser o catalisador para uma vida cheia de realizações e conquistas. Não deixe que esse processo termine aqui. Faça dele o ponto de partida para um novo capítulo em sua vida. O futuro é seu, e com a mente transformada, você está mais preparado do que nunca para alcançar tudo o que deseja.